Bom, vamos lá, galera. Estou aqui na Praça do Papa, no bairro Mangabeiras, voando com o Mini 5 Pro, o novo lançamento aí da DJI. Eu estou em dívida com vocês, não publiquei vídeos durante muito tempo, mas porque houve uns imprevistos e na hora que eu fui editar um vídeo no Premiere, na hora que eu fui exportar, deu problema na exportação, porque alguns vídeos, acredito eu tinha gravado em 30 frames por segundo e outros em 60 frames por segundo. Então aqui vocês podem ver a qualidade da imagem do drone, né, com a câmera de 1 polegada. A qualidade é excelente. Ele tem também o zoom, né, um zoom de 3x. É um zoom, ele não tem duas câmeras, ele não tem o zoom óptico, e sim zoom digital, mas a qualidade da imagem não perde em nada. Agora, um detalhe que eu não gostei desse drone foi que, assim, que para mim foi uma grande decepção, foi a questão da duração da bateria, porque a DJI, a gente sabe que eles colocam o valor de duração da bateria muito maior do que o real, porque eles fazem esse teste num ambiente controlado, sem vento, sem estar fotografando, sem estar filmando, que não é o uso real do usuário comum. Então, um dos fatores, na hora que eles colocam lá para chamar atenção, eles falam que a bateria dura 52 minutos. Mas galera, sinceramente, não passa de 35 minutos. É, de não, é assim, fica entre 30 e 35 minutos. Agora, tirando esse fator, tem o detalhe, como eu já falei, do sensor da câmera, que é muito bom. A resistência do vento dele é maior. O gimbal, ele tem não só na base dele um suporte, mas também em cima. Então isso permite você fazer hyperlapses mais estáveis. Então, por exemplo, com o Mini 3 Pro, de cada hyperlapse que eu tentava fazer, se eu tentasse fazer uns 100, eu perderia uns 80, porque ficava balançando muito, a imagem não ficava legal. E mesmo que eu colocasse no Premiere e desse lá um efeito de controle de distorção, na maioria das vezes não resolvia. Então eu estou aqui mostrando para vocês a Belo Horizonte com a Serra do Curral ao fundo. Essa parte da serra é muito bonita, muito interessante. Agora a pena que do lado de trás você vê toda a destruição que o ser humano causou, né, a partir da mineração. Mas o drone, galera, se você tem o Mini 4 e você pretende migrar para o Mini 5 Pro, talvez não seja tão interessante assim. Agora, no meu caso, que eu tinha o Mini 3 Pro, valeu sim esse pulo que eu tive. E eu estou usando, eu peguei o combo com as 3 baterias Plus. Naquela esperança, eu imaginei, por exemplo, como a DJI fala que duraria 52 minutos, eu pensei assim, vai durar uns 40. Mas não chega a isso, assim, 30, 32 minutos. Então, nesse quesito aí, foi decepcionante. O alcance do rádio, porque como ele é o RC2 e o meu era RC1, esse RC2 ele tem as antenas externas. Então isso aí ajuda, né, ao drone você fazer alguns voos mais distantes do que eu normalmente conseguia com o Mini 3 Pro. E é claro, galera, se vocês estão voando numa área rural,
onde não tem interferência, ele vai longe. Mas se tiver interferência, né, aí já é complicado. Aqui é um teste com uma programação que ele tem em você girar o vídeo. Se você rodar, você tem que pressionar o botão C1 e rodar o botão de zoom. Se você rodar para a direita, você consegue girar 45 graus. Se você girar para a esquerda, você faz um giro, você faz a imagem virar de cabeça para baixo. É um recurso que é uma inovação nesse drone. Aqui, por exemplo, ó, vou dar um giro total. Aí eu estava fazendo testes com o drone para poder mostrar para vocês. Então, galera, o que eu percebi? É interessante ter essa programação, essa opção. Né, é uma novidade e tudo. Agora, o que eu percebi, pelo menos no meu caso, tá? Pro meu gosto, é algo que deve ser, que eu pelo menos vou usar muito pouco e em poucos segundos. Porque, no meu entendimento, a ideia da DJI foi passar a sensação de um voo FPV. Só que tem aquele detalhe, eu não vejo muito sentido em, por exemplo, você pegar uma imagem igual eu estou vendo aqui, né, com o céu azul bonito, a montanha, e aí você virar, por exemplo, de cabeça para baixo ou virar 45 graus. Então é algo que eu pretendo, né, usar muito pouco e também assim em poucos segundos de vídeo. Aqui ainda é parte da Serra do Curral, é uma imagem muito bonita porque você tem à esquerda aqui você tem o Parque das Mangabeiras e esse parque você consegue fazer trilha por ele, tem uma pequena cachoeira, você consegue ir ao pico lá onde você vê Belo Horizonte todo ao fundo, mas nada melhor do que uma imagem de drone, né? À minha direita aqui, ó, esse aqui é o Parque das Mangabeiras. Deu para vocês verem rapidinho. Aqui eu vou dar um giro para mostrar para vocês parte da Serra do Curral. À minha direita aqui vai estar aquela montanha que vocês viram inicialmente e o bairro Mangabeiras. É um bairro de classe média alta, né? A maioria das casas tem piscina, são casas grandes. Então é um bairro como que eu posso dizer, é um bairro em que você tem uma qualidade de vida espetacular. E galera, como é um bairro que fica na região mais alta, o frio, na hora que você está lá, pega, mas pega e muito. Então, se você planeja visitar, leva por segurança uma blusa, porque no fim da tarde, no início da manhã, noite, está ficando bem gelado nessa região. Aqui eu estou voando em direção ao sol. Tem uma questão aqui, por causa como o sol está de frente para a câmera, tem essa questão aí das altas luzes, que é essa parte branca do sol, que se você regular para ficar numa visão melhor para o olho humano, o que acontece? A parte de baixo fica muito escura. Então aqui, ó, é um exemplo, né, para que o sol ficasse mais com aquela imagem de sol mesmo, não aquele branco totalmente estourado. Aí eu fiz esse esquema e não aumentei as sombras, tá? Mas dá essa questão aí. Galera, então é isso aí. Eu estou gostando muito do drone. Fiquem com Deus. Não deixem de se inscrever, compartilhar e curtir, beleza? Valeu, fui e até a próxima.